Olá pessoal, eu sou o professor William Alves e este aqui é o meu canal de conteúdos de língua portuguesa para você aprender cada vez mais. E o tema da aula de hoje são os tipos e mecanismos de coesão textual, elementos importantíssimos para a produção de um texto. Todos nós sabemos que produzir um texto demanda muita atenção por parte do seu produtor. Mas eu preciso saber que existem alguns elementos, alguns mecanismos linguísticos que vão me ajudar e vão contribuir para que o meu texto seja um produto eficiente, claro, objetivo e de fácil compreensão. E é sobre isso que nós vamos conversar durante a aula de hoje. Eu vou começar citando para vocês quais são os principais tipos de coesão existentes. O primeiro tipo de coesão é a coesão referencial. Como o próprio nome já diz, ela sempre vai se referenciar a alguns elementos que estão no universo textual. E este mecanismo de referência pode tanto antecipar ideias que serão mencionadas posteriormente, ou então voltar em algo que você já tenha dito. Esse mecanismo é muito importante para que você evite uma das principais falhas das pessoas a produzirem um texto, que é a repetição exaustiva de palavras, pronomes, conjunções, enfim, repetições de diversos termos dentro de um mesmo texto. E talvez você me pergunte, por que, professor, eu não posso repetir várias vezes um mesmo termo? Porque ficar lendo e ouvindo a mesma coisa toda hora é chato. Porque ficar lendo e ouvindo a mesma coisa toda hora é chato. Porque ficar lendo e ouvindo a mesma coisa toda hora é chato. Porque ficar lendo e ouvindo a mesma coisa toda hora é chato. Você conseguiu perceber como é chato ouvir a mesma coisa todas as horas? Isso também acontece quando nós estamos lendo um texto. Então, para evitar que o seu texto se torne cansativo, exaustivo, nós vamos recorrer a esses elementos de coesão que são chamados de coesão referencial, ok? Agora nós vamos para o próximo tipo de coesão, que é a coesão sequencial. Como o próprio nome já diz, ela vai servir para dar seguimento ao texto, uma sequenciação no texto. Geralmente utilizamos alguns termos que conectam orações, períodos, frases para facilitar a compreensão por parte do leitor e, além disso, contribuir para a coerência textual, ou seja, o sentido do produto final da construção do seu texto. Agora, nós vamos focar no primeiro tipo que eu falei para vocês, que é o referencial. Não sei se vocês se lembram, eu disse que eu posso fazer referência a elementos que já foram citados anteriormente, ou eu posso antecipar algum termo que vá ser dito posteriormente. Esse movimento de voltar a um termo a gente chama de anáfora. Nós recorremos a termos anafóricos. Utilizamos algumas expressões para substituir outras palavras ou termos que nós tenhamos falado anteriormente. Vou agora apresentar um exemplo para que você possa entender isso. Em tudo o que a natureza opera, ela nada o faz bruscamente. Vocês perceberam que eu tenho aqui a palavra natureza e logo em seguida eu utilizei o pronome pessoal ela, que está substituindo, voltando a palavra natureza. Então esse ela é reconhecido como um tipo de coesão referencial. Vou ler novamente para que você tenha atenção. Em tudo o que a natureza opera, ela nada o faz bruscamente, ok? Agora, nós temos também um elemento coesivo que vai antecipar ideias que serão mencionadas posteriormente. E a esse recurso a gente chama de catáfora. O que vem a ser a catáfora, professor? É quando um termo pressuposto, referente, ele aparece antes de um termo que vai ser mencionado ainda. Vamos a um exemplo para que você possa entender claramente. Há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Vocês viram o que eu fiz? No começo do texto eu disse que há três coisas que não voltam. E aí, logo em seguida, eu vou apresentar para você essas coisas que não voltam. Então, eu utilizei anteriormente um termo catafórico que antecipou ideias que eu apresentei a seguir. Vou ler mais uma vez para ficar claro para vocês.
Há 3 tipos de coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, é isso que vocês precisam saber sobre tipos de coesão. Vimos que existem 2. A primeira, que acabo de falar, é a coesão referencial, que se divide em 2, né? A anafórica, antes, substituindo elementos que já foram citados, e a catafórica, que vai antecipar ideias em um determinado texto. Vamos agora abordar o segundo mecanismo de coesão, ok? O próximo mecanismo de coesão é o coesão referencial, ainda mais dentro do nível da conexão. E aí eu vou ler um exemplo para que você perceba isso. Toda a equipe jogou entrosada, portanto, o atacante teve como mostrar seu bom futebol e marcar muitos gols. Vocês perceberam que eu utilizei a expressão portanto? Esse portanto foi utilizado para conectar as ideias que estão presentes nas 2 orações e, consequentemente, dar um prosseguimento nessa frase, facilitando a compreensão de quem vem a ouvi-la ou lê-la. Vou dar mais um exemplo para vocês, só que dessa vez, inicialmente, eu vou mostrar para vocês como é importante recorrer aos elementos coesivos, seja tanto referencial quanto sequencial, para que a gente não tenha uma escrita dificultosa e ainda uma escrita sem coesão. Veja o exemplo que vou dar para vocês. Quero sair, ponto. Não tenho dinheiro, ponto. Vou pedir emprestado. Vocês perceberam que eu enunciei 3 orações separadas por ponto. E aí eu não devo fazer isso quando eu produzo um texto em prosa. O meu texto ele não pode ser em tópicos, ele precisa estar conectado. A gente precisa recorrer a esses elementos de coesão para que tenha uma sequenciação ou para que a gente faça uma referenciação. Agora eu vou emitir a mesma frase, só que vou conectá-las com elementos coesivos sequenciais e você vai ver que vai facilitar a compreensão de você que está me ouvindo. Quero sair, mas não tenho dinheiro. Por isso, vou pedir emprestado. Vocês viram que eu inseri o mas e eu inseri o por isso. 2 expressões que aqui eu vou chamar de elementos coesivos sequenciais que uniram as orações e facilitaram a compreensão do leitor ou do ouvinte. Mais uma vez, preste atenção na frase. Quero sair, mas não tenho dinheiro. Por isso, vou pedir emprestado. Então eu preciso estudar, eu preciso ser competente ao produzir um texto e estar atento a esses tipos de elementos de coesão que nós vamos detalhar num próximo momento. Então eu agradeço a sua atenção, eu espero que tenha sido claro e qualquer dúvida você pode deixar o seu comentário aqui embaixo ou entrar em contato comigo com o e-mail que vai aparecer aqui. Forte abraço e até a próxima aula!